Olá! Na aula de hoje, vamos explorar as estruturas narrativas no jornalismo, essenciais para a organização de informações e para garantir a clareza, precisão e envolvimento do público nas histórias contadas. Bem-vindos a Educalém. No jornalismo, as estruturas narrativas desempenham um papel fundamental na maneira como as histórias são contadas e percebidas pelo público. Essas estruturas guiam o jornalista na organização das informações, de modo a facilitar a compreensão, manter o interesse do leitor e assegurar a precisão e a clareza da mensagem. Tradicionalmente, uma das estruturas mais utilizadas é a pirâmide invertida, onde os detalhes mais importantes da notícia são apresentados no início, seguidos pelas informações de apoio e contextuais. Esta abordagem visa, então, fornecer rapidamente ao leitor os aspectos que são essenciais e cruciais da história. Outra estrutura narrativa comum é o relato cronológico, que organiza os eventos na ordem que aconteceram. Tal método é particularmente eficaz para reportagens que cobrem eventos em desenvolvimento, permitindo que os leitores, então, acompanhem a evolução da situação. Além disso, a narrativa temática agrupa informações por assunto, facilitando a exploração de diferentes facetas de uma história complexa, o que é especialmente útil em reportagens investigativas ou em análises mais aprofundadas. A narrativa em forma de martelo é uma variação da pirâmide invertida. Começa com uma história cativante para chamar a atenção, seguida por dados e análises, e termina com uma conclusão forte que reitera o ponto central da reportagem. Essa estrutura é eficaz para envolver emocionalmente o leitor ou o telespectador. Por outro lado, a abordagem circular, onde a história começa e termina no mesmo ponto, é usada para criar uma sensação de conclusão e reflexão, como em perfis e reportagens de fundo. Com a evolução do jornalismo digital, as estruturas narrativas tornaram-se então mais flexíveis e interativas. Elementos multimídia, como vídeos, áudios e infográficos, são integrados para enriquecer a narrativa e oferecer uma experiência mais imersiva ao leitor. As histórias digitais permitem uma abordagem não linear, onde os usuários podem escolher como querem navegar pela informação, explorando assim diferentes caminhos e perspectivas. A utilização de narrativas transmídia expande a história para além do texto escrito, utilizando diversas plataformas para contar diferentes partes de uma mesma história. Isso não só aumenta o alcance da reportagem, como também permite que diferentes públicos sejam atingidos de maneiras que melhor se adequem aos seus hábitos de consumo de mídia. Então, a escolha da estrutura narrativa adequada depende do objetivo da reportagem, do público-alvo e do meio em que será publicada. Uma compreensão profunda do tema e do público permite ao jornalista selecionar a estrutura que melhor apresentará a história, garantindo que a mensagem seja transmitida de forma eficaz e engajante. Além disso, a ética jornalística e a responsabilidade social devem guiar a construção de todas as narrativas. A veracidade e a imparcialidade são fundamentais, independentemente da estrutura narrativa escolhida. O respeito às fontes, aos sujeitos da notícia e ao público é essencial para manter a credibilidade do jornalista e do veículo de comunicação. Por isso, importantíssimo se ter essa ética pessoal para essa informação e narração. A capacidade de adaptar e combinar diferentes estruturas narrativas permite aos jornalistas contar histórias mais ricas e com diferentes nuances. Essa flexibilidade é particularmente valiosa em um ambiente de mídia em constante mudança, onde as histórias muitas vezes transcendem fronteiras e culturas. O domínio das várias estruturas narrativas e a habilidade de escolher
maneira mais adequada para cada situação são competências fundamentais para os jornalistas da era digital. À medida que a tecnologia avança, novas formas de narrativa emergem, desafiando então os profissionais da comunicação a serem criativos, inovadores e sempre honestos com relação à verdade das notícias. Bem, a interatividade possibilitada pelas plataformas digitais traz essa informação descentralizada, trazendo assim de novo a veracidade das informações, dando pouco espaço para as manipulações. Bem, isso tudo transforma o papel do leitor de mero receptor para participante ativo na construção da narrativa. Isso exige uma abordagem mais dinâmica e flexível por parte dos jornalistas, que devem considerar as múltiplas formas pelas quais o público pode interagir com a história. A formação contínua em novas tecnologias e técnicas narrativas é fundamental para os jornalistas se manterem, então, relevantes e eficazes em sua missão e de informar o público, pois quem não mantém essa postura acaba caindo no esquecimento e na baixa audiência. Bem, a experimentação com novas formas de contar histórias é essencial para explorar todo o potencial das mídias digitais. Por fim, mas não menos importante, a ética no jornalismo. Digo de novo, a ética no jornalismo e a fidelidade aos fatos devem ser a base, o pilar sobre a qual todas as estruturas narrativas devem ser construídas. Independentemente da forma como a história é contada, a integridade do conteúdo é primordial. Primordial. O compromisso com a verdade, a justiça e a precisão deve orientar os jornalistas em todas, eu repito, em todas as fases do processo narrativo. Ele deve ser imparcial, sempre em suas narrativas. Lembrem-se muito bem disso. As estruturas narrativas no jornalismo são ferramentas poderosas que, quando utilizadas com habilidade e responsabilidade, podem iluminar, educar e mobilizar a sociedade. Olha o tamanho da responsabilidade, hein? Bem, à medida que o campo do jornalismo continua a evoluir, também deve evoluir as técnicas narrativas, sempre com o objetivo, então, de servir a um interesse público e fortalecer esse tecido democrático de nossas comunidades. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.